Muito bem. Foi rejeitado pela população no ano passado, a partir de uma pesquisa feita pela AENFLO e CDL de São José, aprovado em primeira votação por 10-2 na Câmara Municipal do Legislativo José Fence, o aumento do número de cadeiras de 13 para 19. Eu tenho na linha o presidente da AENFLO, CDL São José, Marcos Cardoso dos Santos. Marcos, bom dia. Qual o principal argumento tomado pela AENFLO para não querer o aumento do que dizem ser os senhores vereadores a maior representatividade na Câmara Municipal? Bom dia. Bom dia, Mário Mota. Bom dia aos ouvintes da CBN. Muito bem, o nosso principal argumento é a defesa do que a sociedade tem dito. Muito objetivamente, que não quer o aumento do número de vereadores. E a sociedade tem clamado nos últimos anos, não só por não aumento de vereadores, mas pelo não aumento de qualquer tributo, pelo não aumento da máquina pública. Nós vivemos um momento, estamos passando por um momento no nosso país que é preciso refletir, é preciso que nós possamos tomar atitudes drásticas em relação à reversão desse processo que está levando o país à decadência. Falta de confiabilidade nos nossos líderes políticos, falta de confiabilidade no poder público como um todo. Então, a nossa convicção é de que a Câmara de Vereadores de São José está indo na contramão da história, porque são representantes eleitos pelo povo para fazer a vontade da sociedade. E nos preocupa muito quando a sociedade como um todo tem dito massivamente não queremos aumento de vereadores, e a Câmara vota em primeira discussão, diga-se de passagem. É bom reforçar o ouvinte em primeira discussão. Nós temos uma segunda votação no dia 10 de março. Eles votam, na sua grande maioria, favoráveis ao aumento de vereadores, com um argumento de ampliação da representatividade. Mas eu faço a pergunta ao ouvinte: que representatividade é essa? Se os vereadores estão lá para representar o povo e estão votando contra a vontade popular. É essa representatividade que você quer ampliar? Então, Mário Mota, antes de uma reforma política, por exemplo, de uma garantia de voto distrital que vá garantir a representação de diversos bairros do município ou distritos, antes de uma reforma tributária, antes de uma reforma trabalhista, antes das principais reformas que o país precisa, pensar em inchar a máquina pública com um discurso falido de representatividade não é aceitável. Bom, o fato da sociedade dizer que não quer aumento do número de vereadores também pode significar, estou bancando o advogado do diabo, Sim. Que ela está satisfeita com a representatividade que tem? Eu acredito que a sociedade ela não está satisfeita com a representatividade como um todo, na esfera legislativa, na esfera executiva. Então, ampliar isso é no mínimo um erro. A ideia é de recuperar a credibilidade de entidades como Câmara Municipal, como Prefeitura. Agora, você não consegue recuperar isso enchendo a máquina pública. Muito pelo contrário. É preciso que hajam ações, por exemplo, que aconteceu em 2013. A Câmara de Vereadores de São José está de parabéns como entidade quando implantou o processo de transparência, colocou lá suas contas que são públicas, devolveu historicamente aos cofres do Executivo mais de 4 milhões de reais em 2013. Então o sentimento que nós temos é de que, bom, sobrou 4 milhões, então vamos colocar mais vereador para gastar esse dinheiro, porque está aí à disposição. Não, negativo. Os 3 vereadores estão trabalhando, sobrou dinheiro porque a Câmara fez uma boa gestão. Eu tenho dito, inclusive, ao presidente da Câmara para ele não sugerir que ele não utilizasse o termo economia. Não, é gestão eficiente. E o dinheiro que sobrou volta ao cofre do Executivo para ser utilizado em prol da sociedade, que seja em educação, que seja em segurança. Agora, usar esse argumento para dizer que o repasse é o mesmo e o custo não vai aumentar o custo, porque esse dinheiro não vai mais voltar para os cofres públicos. Muito pelo contrário, ele vai ser gasto com novos vereadores, com novos carros, com novos assessores, em um contexto político onde a sociedade não está sendo beneficiada. Bom, esse é o principal argumento dos vereadores que são favoráveis ao aumento do número de edis na Câmara Municipal. Ou seja, não vai se mexer no percentual que é repassado pelo Executivo ao Legislativo, 6%.
Diga-se de passagem que é um percentual. Então, o que vai acontecer? Isso é uma reação em cadeia. Para que haja um repasse maior à Câmara, o Executivo vai ter que arrecadar mais. Então, de forma indireta, ou por que não dizer de forma direta, isso vai ferir o bolso do contribuinte, vai ferir a sociedade, porque vai ser preciso arrecadar mais. E nós temos visto movimento em diversos municípios por todo o Brasil, numa sede infindável de arrecadação, né? Porque a máquina pública está inchando de uma forma que está ficando inviável, tanto a nível municipal, estadual quanto federal. O próprio governo federal esse ano anunciou diversos cortes. O próprio prefeito de Florianópolis, para dar um outro exemplo, tem dito que a folha de pagamento está ultrapassando 56% da arrecadação. Como você faz numa empresa privada, se a sua arrecadação não é suficiente para pagar a sua folha, você vai adequar custos, ou vai fazer cortes, mas você tem que estar adequado à realidade. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para o contribuinte. Bom, vamos arrecadar mais. E não tenha dúvida, se o aumento de vereadores passar em São José, essa vai ser uma consequência num curto espaço de tempo, uma sede maior por arrecadação, para que haja condições de suportar toda esse custo, que já, no próprio parecer da Câmara, foi muito claro. Hoje o custo da folha está em torno de 41% da arrecadação que a Câmara tem, e ela pode chegar a 70%. Com o aumento de mais de 13 para 19 vereadores, vai, segundo a própria Câmara, para 65%, 66%, quer dizer, lá no limite. Na Câmara não tem responsabilidade fiscal para contratação? Tem, eles têm, segundo o próprio parecer das comissões, que foi um parecer conjunto, eles têm até 70% do repasse para gastar com folha. E hoje esse valor está em 40%, aproximadamente, 40%, 41%. Mas admitidos os novos vereadores, isso vai para em torno de 65%, 66%. Então, o que prova para A mais B é que o dinheiro está ali, vamos gastar. Ou seja, não teremos mais o repasse, a devolução do dinheiro para o Executivo. Então, volto a dizer, Mário, e aos ouvintes da CBN, estão indo na contramão da história. No momento que nós precisamos otimizar a máquina pública, fazer uma gestão mais eficiente, eliminar a corrupção e outras mazelas que nós temos na gestão pública, pensar em aumentar vereadores, depois que a população disse massivamente que não quer, é um erro grave, mas eu faço aqui um apelo que nós temos feito nos últimos dias. Há tempo para reverter, que os vereadores de São José que votaram a favor desse projeto, que são 10 vereadores, que eles repensem, que eles consultem os seus eleitores, ponham a mão na consciência e votem após o feriado de Carnaval para derrubar esse projeto que não faz nenhum sentido e não vai trazer nenhum benefício para São José e para município nenhum. Agradeço a sua participação conosco. Eu que agradeço, Mário Mota. Um grande abraço e um abraço aos ouvintes da CBN. Presidente da ENFO, CDL de São José, Marcos Cardoso dos Santos, falando a notícia na manhã, às 10 horas e 54 minutos.